Fala pessoal, vamos dar início ao nosso módulo de funções de pesquisa e referência e a nossa primeira aula será para ensinar as funções procv e proch. A função procv é uma função de procura, assim como a função proch. A diferença entre elas é que a função procv faz uma procura vertical, enquanto a função proch faz uma procura horizontal. Eu tenho aqui esse exemplo, que basicamente é o mesmo exemplo aqui de baixo. Nesse exemplo, eu vou utilizar a função procv. Ele consiste em uma tabela que tem um índice e que mostra os estados brasileiros, suas siglas, suas capitais e a região a qual eles pertencem. Tudo bem? Eu coloquei apenas 4 valores aqui para não estender demais essa planilha e para que fique uma coisa mais didática. Aqui no exemplo de baixo, nós temos uma diferença. A diferença é que eu inverti a posição das linhas com a posição das colunas. Tudo isso para que esse exemplo, quando utilizado com a função proch, retorne o mesmo valor que foi retornado pela função procv. E aí, o que acontece aqui? Quando a gente tem um dado a ser procurado em uma matriz tabela e a gente não sabe nada de Excel, a gente vem, clica aqui, onde será retornado o valor correspondente ao dado e escreve o valor correspondente. Por exemplo, eu tenho o dado 1, que se refere ao índice, e eu quero retornar o valor da capital referente ao dado 1. Se eu tenho aqui o valor 1, e quero retornar a capital referente a esse valor, nós podemos fazer o cruzamento aqui de linha com coluna. O valor correspondente será o valor da capital, que é Rio Branco. Nesse caso, eu escrevo aqui Rio Branco. Essa forma de fazer é uma forma muito manual e muito arcaica, né? Não é uma forma que colabora em nada com a gente. Por exemplo, se eu tivesse uma planilha enorme e tivesse que fazer essas correspondências, imagine o tempo que ia demorar para inserir tudo manualmente. E depois, se o meu chefe ou qualquer pessoa que estivesse me pedindo isso, me pedisse para mudar algumas coisas, daria um trabalho enorme para refazer. Uma alternativa para fazer isso é utilizar a função procv. Vou colocar aqui a função procv. Nós temos aqui a descrição da função. É dito que ela procura um valor na primeira coluna à esquerda de uma tabela e retorna um valor na mesma linha de uma coluna especificada. Como padrão, a tabela deve estar classificada em ordem crescente. Entendido? Eu vou apertar Tab. Nós temos aqui os nossos argumentos, valor procurado, matriz tabela, número índice coluna e procurar intervalo. Esses primeiros argumentos aqui, que não estão dentro de colchetes, são argumentos obrigatórios. E o último argumento é um argumento que é um argumento opcional. Valor procurado se refere ao valor que eu vou procurar dentro da minha base de dados, dentro da minha matriz tabela. O valor que eu vou procurar é esse valor aqui. Depois nós temos uma matriz tabela, que é essa matriz aqui, seleciono, ponto e vírgula. O número índice coluna é o número da coluna onde está o dado que eu quero retornar. Por exemplo, se eu tenho esse valor 1 aqui e quero a capital referente a esse valor 1 aqui, eu tenho que colocar a coluna de número 4, porque dentro da minha matriz tabela, os valores de capital estão dentro da coluna de número 4. Eu vou retornar a sigla. Nesse caso, tenho que colocar o valor 3. Coloco o valor 3, ponto e vírgula, e temos o argumento procurar intervalo. Esse argumento ele fornece 2 tipos de escolhas. Pode ser a escolha para verdadeiro ou para falso. Para verdadeiro temos correspondência aproximada e para falso temos correspondência exata. O meu intuito aqui nessa primeira aula é mostrar a correspondência exata, o valor falso. Eu posso apertar Tab para valor falso ou posso simplesmente colocar aqui o valor 0, que corresponde ao valor falso. Se o valor 0 corresponde ao valor falso, o valor que corresponde ao valor verdadeiro seria o valor 1. Beleza? Eu vou fechar aqui e vou apertar Enter. Nós vemos aqui então que deu certo, foi retornado o valor da sigla correspondente ao meu dado. Como eu tenho o dado 1, a sigla é AC, referente ao estado do Acre. Se eu trocar aqui para 2, nós temos o estado do Alagoas, a sigla AL. E se eu trocar aqui dentro o valor da coluna e colocar a coluna de número 5, por exemplo, referente à região, nós teremos a região correspondente à linha do índice 2. Tem aqui o índice 2, região correspondente é a região Nordeste. Eu também posso retirar esse valor da coluna e pegar esse valor de uma referência. Clico aqui nessa célula, estou pegando da referência da célula M11 e aí aperto Enter. Nós temos um erro de valor porque a célula não está preenchida. Eu coloco aqui, então, o valor 4, por exemplo, e temos a correspondência da capital Maceió, que pertence ao estado do Alagoas,
ambos correspondentes ao valor do índice 2, que é o meu dado procurado por essa função. Feito isso, vamos passar para a função proc_h. A função proc_h realiza uma procura vertical. Eu vou colocar ela aqui e nós vamos ler a sua descrição. Pesquisa um valor na linha superior de uma tabela ou matriz de valores e retorna na mesma coluna a partir de uma linha especificada. Vamos executar aqui para que fique mais claro. Vou apertar Tab, vou pegar o valor procurado, matriz tabela é o segundo argumento, seleciono a matriz tabela. Eu não pego os valores aqui dos tópicos, os valores aqui de índice, pego apenas os meus dados, ponto e vírgula, número e índice linha. Essa é a principal diferença em relação à PROC-V. Na PROC-V nós temos número índice coluna e aqui nós temos número índice linha. Esse número índice linha se refere à linha onde está o dado que eu quero retornar, que é correspondente a esse dado que eu estou procurando. Vamos supor então que eu queira retornar a capital do meu estado. Eu coloco aqui a linha de número 4. Coloco 4, ponto e vírgula, correspondência exata. Fecho parênteses e aperto Enter. A capital correspondente é Rio Branco. Se eu quiser retornar aqui a linha de número 2, aperto Enter, é o estado do Acre. Beleza? E se eu quiser colocar aqui o valor e pegar a referência desse valor, eu posso fazer também. Apago isso daqui e pego a referência da linha a partir da célula M16. Aperto Enter. Como o valor que está aqui é o valor 5, eu tenho a referência que é a região. E a região correspondente ao dado procurado, que é 1, é a região norte. Tranquilo, né, galera? Eu também posso fazer essa procura em relação a uma tabela formatada. Eu tenho aqui uma tabela, certo? Para formatar com tabela, basta eu ter uma base de dados, como eu tenho aqui. Eu clico dentro dessa base de dados ou posso selecioná-la. Se eu fizer isso, eu posso vir aqui em Inserir e clicar em Tabela. Ele sugere aqui o intervalo, Se eu estou com a seleção dentro de um intervalo aqui, ele sugere o intervalo total para essa tabela. Se eu tenho a tabela selecionada, ele já coloca o intervalo que eu selecionei aqui dentro. E aí eu posso definir se eu tenho que colocar os cabeçalhos ou não. Se eu colocar aqui, significa que a minha tabela já tem os cabeçalhos, que são esses valores aqui, esses tópicos. Se eu colocar que não, significa que a minha tabela não tem os cabeçalhos, e aí ele insere para mim. Eu não vou criar aqui, porque eu já tenho a tabela aqui pronta, nessa segunda planilha. A minha tabela é a mesma tabela que está lá na primeira planilha, e eu tenho que colocar um nome nela para que tudo funcione da forma como eu preciso. Então eu seleciono toda essa tabela, venho aqui na caixa de nomes e coloco um nome para essa tabela. Pode ser a tabela dos estados. Aperto Enter e aí essa tabela é renomeada dessa forma. Tranquilo. Eu posso clicar aqui e fazer a minha PROC-V. Eu vou fazer aqui a PROC-V e o mesmo princípio vai se aplicar à PROC-H. PROC-V, aperto Tab, tenho o valor procurado, que é esse daqui, na matriz tabela, que será essa matriz tabela aqui. Posso clicar aqui dentro e apertar Ctrl T, e aí ele troca o nome da tabela para mim para estados. Ou eu posso simplesmente apagar isso daqui e eu mesmo digitar o nome de estados. Aparece aqui para mim, tá vendo? Eu posso apertar Tab e colocar ponto e vírgula. E aí eu escolho o número índice coluna, que é a coluna onde está o dado que eu quero retornar. Vamos supor que eu quero retornar a capital referente ao valor da célula J9. Beleza? Vou colocar aqui então o valor 4, coluna 4. Correspondência exata, fecho parênteses e aperto Enter. Tenho aqui então o valor, que é Maceió, referente à capital, correspondente ao dado 2, correspondente ao índice 2, Tem outra coisa que é interessante quando a gente usa tabela. Eu vou fazer aqui uma PROC-V dentro dessa planilha de número 2. Vou pegar o dado procurado. Eu vou utilizar essa referência daqui. Esse dado dentro dessa tabela aqui de estados, ponto e vírgula, coluna será a coluna 3, ponto e vírgula, correspondência exata. Aperto Enter. Se eu clicar dentro dessa célula aqui, pegar esse valor referente ao que eu estou procurando, ao meu valor procurado, e travar com F4, travei aqui com F4, e apertar Enter e arrastar esse valor para baixo, eu terei aqui a devida correspondência. Vamos supor que eu estou pegando
o valor que está aqui ao lado. 1, 2, 3 e 4. Eu vou apagar esse outro aqui e vou pegar a referência a partir daqui, para que eu não precise travar esse valor. Apago aqui então e pego a referência dessa célula, a célula A10. Aperto Enter. Quando eu faço isso e puxo para baixo, eu tenho aqui a correspondência de acordo com o valor do índice, beleza? Nesse caso aqui, eu não preciso travar a minha planilha de estados. O Excel entende que eu estou puxando aqui para fazer a correspondência para as demais células e ele entende que a planilha, que a tabela, que a matriz tabela é a mesma para todos os casos. Eu não preciso travar com F4. Se eu fizer essa mesma coisa que eu fiz aqui sem travar os valores aqui na minha matriz tabela, o que vai acontecer será bem diferente. Eu vou utilizar aqui os valores então. Nem preciso fazer isso, né? Posso fazer a PROC-V direto. PROC-V. Posso pegar os valores que estão aqui, ponto e vírgula. Posso pegar a matriz tabela, ponto e vírgula. O número índice coluna será o número 3 e a correspondência será a correspondência exata. Fecho aqui e aí eu vou arrastar uma vez, duas vezes, 4 vezes. Nós temos aqui os valores correspondentes, mas o que acontece aqui de errado é que a nossa tabela, a nossa matriz tabela sai de posição. Em outras situações em que a gente fizesse isso e essa matriz tabela saísse de posição, isso poderia gerar um erro muito grave dentro da nossa planilha. Então, é necessário ter cuidado com isso. Quando a gente não utiliza uma formatação de tabela dentro da nossa base de dados e faz essa aplicação através da alça de preenchimento, é necessário travar os valores aqui da nossa matriz tabela. Beleza? Eu vou vir aqui então, nesse primeiro caso, vou travar com F4, aperto Enter e vou aplicar as demais células. Se eu vier aqui novamente, apertar F2, nós vamos ver que a nossa matriz tabela não saiu de posição. Então, essa é uma das vantagens quando nós utilizamos uma formatação de tabela dentro da nossa base de dados. Beleza, pessoal? Nas próximas aulas eu vou continuar explicando para vocês alguns detalhes a respeito dessas funções. Até lá!